lendo aqui em Hebreus 11, versículo 1, que é um versículo bem conhecido, acho que todos conhecem, ao menos todos os cristãos, que fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os amigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Vou até aí. Então, fé é algo que você não pode tocar, que você não pode pegar, é algo que você sente. Ou você tem, ou você não tem. E muitas das vezes, nós como cristãos, nós pensamos que só de você acreditar em Deus já é o suficiente. E não. Algumas vezes ele testa a nossa fé. Ele testou a fé de Abraão. Abraão é considerado, né, um dos homens que teve mais fé, ao ponto de obedecer a Deus, né, levando Isaac, quando Deus pediu para que ele levasse em sacrifício a ele. E ele foi obediente ao ponto de fazer isso com seu único filho, né? Então, assim, o único que ele tinha Ismael, mas o único da esposa dele. Às vezes a gente é testado com relação à nossa fé em Deus. E certa vez eu também fui testada. Eu perdi minha primeira filha, no 6º mês de gravidez. Eu senti muita raiva, senti muita tristeza. E dentro de mim eu sentia que como se Deus não tivesse honrado a minha fé. Que eu acreditei tanto que Deus poderia salvar minha filha. E não foi isso que aconteceu. Mas eu não sabia que o que Ele tinha preparado para mim era diferente. Deus tinha um propósito naquilo. Eu não entendi ainda, né? E para tudo Deus tem um propósito. E o propósito que Deus tinha comigo era me ensinar o que é ser humilde. Eu não sabia o que era ser humilde. Às vezes a gente pensa assim: eu sirvo a Deus e Ele tem que fazer tudo na hora que eu quero, quando eu quero, eu pedi, então Ele tem que me ouvir, né? Eu faço tudo certo, eu oro, eu jejum, eu vou à igreja, eu faço a vontade dEle, porque Ele não vai ouvir a minha oração. Não é bem assim que as coisas funcionam. Porque Deus, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso eu, Ele conhece o nosso orgulho, né? Ele conhece a minha pessoa, como eu sou por dentro. E Ele sabe que, às vezes, aquilo que a gente está pedindo, aquilo que você pede, pode te mudar, se Ele te concede. Pode te mudar, pode te afastar dele. E não é isso que Ele quer. Ele, como pai, eu hoje sou mãe de 2 filhas, então hoje eu entendo que, como pais, a gente quer os nossos filhos pertinho da gente. Por mais que eles estão crescendo, a gente não quer que eles se distanciem. A gente quer sempre eles por perto. A gente nunca quer abrir mão deles. E foi isso que aconteceu comigo quando eu perdi minha primeira filha. Eu não queria abrir mão dela. E Deus estava me mostrando que não é eu que mando na minha vida. Foi difícil aprender isso. Não é eu que mando na minha vida. As coisas não me pertencem. Tudo pertence a Ele. É tudo para honra e glória dEle. E muitas das vezes a gente fala: meu filho. Não. Deus apenas te concedeu o privilégio de cuidar, né, dessa criança até que ele cresça para Deus, porque são de Deus. É tudo criatura de Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que te criou também. E
logo depois que isso aconteceu, Deus veio testar minha fé mais uma vez. E eu fiquei grávida novamente da minha segunda filha, que graças a Deus nasceu super saudável. É uma princesa linda, maravilhosa. E que glórias a Deus, para a honra e glória do Senhor, ama a palavra de Deus, tanto ou até mais do que eu. E isso me deixa orgulhosa, eu me sinto tão orgulhosa. E eu espero que você veja esse vídeo um dia, Mili, e você veja o tanto que a mamãe tem orgulho de você. E minha gravidez foi bem estressante. Eu tinha me recuperado, tinha 4 meses, né, da minha perca. E depois desses 4 meses já engravidei da Mili. E nessa gravidez, eu tinha que ficar fazendo ultrassom a cada 15 dias, era bem estressante. Eu tava emocionalmente bem devastada, então eu ainda não tinha me recuperado totalmente. E assim, foi bem difícil, eu chorava muito. Foi uma confusão de sentimentos, eu tava feliz, mas ao mesmo tempo eu tava me sentindo... Teria aquilo fazia uma confusão muito grande na minha cabeça, eu não conseguia, tipo, aproveitar a minha gravidez, curtir aquele momento. Quando eu fiz 4 meses de gravidez, que passou, né, aquele perigo, né, de você ter um aborto espontâneo, né, que eles falam que é com 13 semanas, que você pode se tranquilizar mais. Aconteceu que eu fiz um ultrassom, e nessa ultrassom, eles viram uma mancha no coração da Mili. Isso me devastou. Entraram na salinha 5 médicos, e eu sozinha ali, meu marido estava trabalhando, e ali naquela salinha eles falaram assim pra mim: olha, mãe, nós encontramos uma mancha no coração dela, e nós vamos fazer mais exames, mas a gente teria que falar isso pra você. Na ultrassom mostrou essa mancha e provavelmente pode ser uma má formação no coração. E aqui eles são bem diretos, os médicos aqui. Então, assim, isso me deixou muito triste, chorei muito. E eu voltei pra casa. Eu lembro que naquele dia eu entrei pra dentro do banheiro, fui tomar um banho. E eu passava a mão na minha barriga e falava: Deus, eu já te entreguei o dízimo dos meus filhos. O Senhor já me levou uma filha. Mas essa daqui eu não aceito. E eu lembro que eu falava assim: ao invés de problemas cardíacos, ao invés de enfermidade, a minha filha vai ter dons que eu nunca tive, dons que eu sempre sonhei em ter e não consegui alcançar. A minha filha vai louvar, minha filha vai ser uma missionária, a minha filha vai ser uma musicista. Ela vai tocar todos os instrumentos que ela sentir vontade, porque o Senhor vai dar esse dom pra ela. E hoje a minha filha tem 5 anos. Não tem problema nenhum de coração. Totalmente sadia, totalmente saudável. Com 3 anos, ela louvou a Deus na igreja pela primeira vez com playback. E aí eu vi o cumprimento da palavra de Deus e Deus honrou a minha fé. Deus honrou. Eu lembro que ali no banheiro eu orei com tanta fé e eu profetizei na minha barriga. E hoje eu posso colher os frutos. Hoje eu vejo o quanto a Mili é abençoada, o quanto Deus tem concedido para ela os dons que eu sempre sonhei em ter, mas que não eram pra mim e que estão sendo realizados nela. Ela tem tanto amor pela palavra de Deus que
Às vezes, assim, quando eu vou colocar ela pra dormir, ela fala, não, mamãe, vamos ler. Lê a Bíblia pra mim. E assim, às vezes eu falo assim, vamos ler outro livro hoje, né? Ela, não, mamãe, eu quero que você continue a história da Bíblia. Porque eu quero ver o que vai acontecer agora. Então, assim, esse amor pela palavra de Deus não é algo que eu forço ela a ter. É natural dela, vem do coraçãozinho dela. Que os médicos falaram que ia ter uma malformação, mas não. O coraçãozinho dela era cheio de Deus já, sabe? Ali dentro da minha barriga já estava cheio de Deus. E os médicos não entendiam isso. E eu lembro que depois de 15 dias eu tinha feito outra ultrassom. E nessa outra ultrassom eles falaram pra mim, mãe, era um defeito na máquina. O coraçãozinho dela tá limpinho, não tem nada, tá perfeito. Mas eles não sabiam que durante aquela semana, aquele dia, né, da ultrassom anterior, eu tinha orado e tinha falado com o dono de todas as coisas, com o Todo-Poderoso, o dono da medicina, o médico dos médicos. E que ele tinha me dado aquela filha de presente. Então, assim, a fé é só um caminho para um milagre. A palavra de Deus, se você ler ela, eu me lembro quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 14 anos atrás, eu me lembro que eu estava assistindo um programa de televisão cristão, e nesse programa tinha um pastor americano, ele estava dando testemunho, e nesse testemunho ele contava o testemunho da mãe dele, que a mãe dele estava com câncer, e que eles tinham mandado ela embora para casa para morrer em casa. O câncer já era terminal, não tinha mais jeito, não tinha mais tratamento. E a mãe dele lia a palavra de Deus todos os dias e ela começou de Gênesis e ela terminava o capítulo, ele conta que ela terminava o capítulo da Bíblia e falava assim, eu sei que o Senhor fez e eu sei que o Senhor pode fazer de novo. Deus fez um milagre em Gênesis, Deus fez um milagre em Apocalipse e Ele pode fazer novamente, porque Deus, Ele não muda. Deus, Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e Ele vai ser eternamente o mesmo. Quem muda somos nós. Como está a sua fé? Porque para receber um milagre de Deus, você precisa acreditar no dono do milagre. Você precisa ter fé, a fé de Abraão, que foi capaz de levar o seu filho até o altar, colocá-lo no altar, obedecendo a Deus, tendo fé que Deus sabia o que ele estava fazendo, o que ele estava pedindo para ele. Deus proveu o cordeiro, como aconteceu na minha vida. No fim das contas, minha filha não teve problema nenhum de coração. No fim das contas, a minha filha tem dons. É uma missionária desde o ventre e vai ganhar muitas almas para o Senhor. Deus tem honrado e vai continuar honrando a minha fé. E a fé agora é dela também. Eu espero que todos vocês que assistirem esse vídeo possam se sentir abastecidos novamente, possam ter a sua fé renovada, confiar e acreditar que aquele que criou o mundo, que aquele que deu seu único filho para morrer por você, pelos seus pecados, te ama, que tem você como um filho e que é o melhor para você. E você só precisa de uma coisa: amá-lo de volta.